Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês. Vou aqui com um pensamento no momento de um grande cantor brasileiro chamado Taiguara. Vale muito a pena conhecer Taiguara, tá, pessoal? Taiguara, na música Que as Crianças Cantem Livres, diz esses versos. Vê como um fogo brando funde um ferro duro. Vê como o asfalto é teu jardim, se você crê que há sol nascente avermelhando o céu escuro, chamando os homens para o seu tempo de viver. Tá? Então, versos aí que eu considero muito bonito, espero que vocês também, desse grande poeta e cantor, músico brasileiro chamado Taiguara. Muito bem, vamos lá. Lei de Coulomb, tá? Dando continuidade aqui então. Então, o que o Coulomb constatou depois de realizar o experimento com a balança de torção? Ele constatou o quê? Que o módulo da força de interação entre duas cargas elétricas, Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos, os módulos dessas duas cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância d entre elas. Né? Como a gente já disse, o Coulomb utilizou do modelo matemático de Isaac Newton, ou Isaac Newton, que era a lei da gravitação universal, né? A lei de atração das massas. As massas se atraem na razão direta de suas massas e no inverso do quadrado da distância. Essa foi uma contribuição genial do Sir Isaac Newton para a humanidade, né? Para a compreensão do universo. E, né, como nós estamos falando de natureza, a mesma lei, né, matematicamente falando, que rege a atração entre as massas, também rege a atração entre cargas eletrizadas. Muito bem, tá? Então, olha só, né? Repetindo aqui, né? As cargas elétricas elas vão se atrair ou se repelir, né? Com forças diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que as separam, tá? Então aqui a gente está vendo, né? Como eu tenho aqui duas cargas negativas separadas por uma distância d, a gente tem uma força de repulsão, né? E aí a gente tem a equação, que é a lei de Coulomb, né? Aqui, né, a gente quando fala, né, de produto das massas, das cargas, e dividido pelo inverso do quadrado da distância, nós estamos falando de proporção, e nós demandamos ter aqui o que? Uma constante K. Essa constante K é a constante eletrostática, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então eu tenho F, é a intensidade da força elétrica, de atração ou repulsão entre as cargas, Q1 e Q2 é o módulo das cargas elétricas, K a constante eletrostática e D a distância entre as cargas, tá bom? Bom, a lei de Coulomb ela é válida somente para cargas pontiformes, isso aqui é uma coisa importante. A força elétrica entre duas cargas pontiformes tem a mesma direção que a reta que as une, nós já falamos um pouco sobre isso, tá bom? Então aqui eu tenho duas cargas positivas, ó, né? A força tem essa direção, tá? A constante eletrostática K, ela vai depender do meio onde as cargas estão, tá bom? Né? E aí a gente tem o quê? Que a constante K é 1 sobre 4π epsilon, onde o epsilon é quem? Essa letra grega aqui, epsilon, tá? É a permissividade absoluta do meio, onde se encontram as cargas, a permissividade elétrica, tá bom? Para o vácuo, essa permissividade elétrica é representada como epsilon zero, e ela vale 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado por newton vezes metro ao quadrado. Tá? E aí, se a gente faz as contas, a gente chega ao quê? Ao valor da constante eletrostática para o vácuo, que é 9 vezes 10 a nona newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Pessoal, 99% dos exercícios de eletrostática, tá? Envolvendo aí, né, força elétrica, campo elétrico, nós vamos usar a constante eletrostática no vácuo, tá bom? Mas nós vamos entender um pouquinho sobre isso aqui, tá? Tá? Nós vamos aplicar um pouquinho mais sobre isso e vamos discutir. Aqui eu tenho um gráfico da força em função da distância, né? E ela é dada por essa equação aqui, né? A equação de Coulomb, mas essa curva que é chamada de hipérbole cúbica, tá certo? Né? E aí a gente tem as relações, né? Olha só, entre a distância, né? E o valor da força elétrica, tá bom? Então a gente vê aqui essa relação, né? Aqui, ó, é como varia a força aqui, ó, eletrostática dada pela lei de Coulomb em função da distância. A força eletrostática dada aqui, ó, em newtons, em função da distância. Tá bom? Beleza. Aí olha só, a gente fazendo aqui um exercício, né?
entre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal. Nós falamos o quê? Que o Coulomb, né, ele tomou o modelo matemático do Newton. Mas se a gente for comparar aqui, né, quanto é que vale a força elétrica e a força gravitacional, tá? Entre dois corpos. Então nós vamos pegar aqui o caso de um átomo de hidrogênio, em que eu tenho um próton no núcleo e tenho um elétron na eletrosfera, tá? Então, o que acontece aqui? Se eu tiver corpos, então, como o próton e o elétron, que têm ao mesmo tempo massa e carga, né? Certo? O que acontece aqui? Né? Tanto o próton quanto o elétron tem massa e tem carga. Então a gente pode comparar o valor dessas duas forças. É isso que nós vamos fazer agora nesse exercício, tá? A força elétrica é dada, né? Ó, por K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. A força gravitacional, o que é? A constante gravitacional vezes a massa 1 vezes a massa 2 dividido por R ao quadrado. Tá bom? Né? Então a gente tem aqui, né? Ó, aqui a constante K é a constante eletrostática, Q1 e Q2 são as medidas, né, os módulos das cargas elétricas. G é a constante gravitacional, M e M são as massas desses corpos, tá bom? Então de um lado eu tenho a lei de Coulomb e da outra a lei da gravitação universal, tá? A força elétrica, então, dada por Coulomb, ela pode ser de atração ou de repulsão, enquanto a força gravitacional de Newton, ela é sempre atrativa, sempre de atração. Então vamos lá, né? Pegando os dados aqui da massa do próton, 1,7 vezes 10 a menos 27 quilogramas. A massa do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Né? Se eu pegar a distância do elétron até o próton, perdão, desculpa pessoal, se eu pegar a distância do elétron até o próton, 5,3 vezes 10 a menos 11 metros, e a carga elétrica elementar, a carga elétrica do próton e do elétron, cujo módulo vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, se eu julgar esses valores aqui na lei de Coulomb, eu vou encontrar 8,2 vezes 10 a menos 8 newtons. E se eu julgar na lei de atração das massas, lei da gravitação universal de Newton, eu vou encontrar 3,7 vezes 10 a menos 47 newtons. Então a gente observa o quê? Que a força elétrica ela é muito maior do que a força gravitacional. Tá bom? E aí, se eu faço a razão entre a força elétrica e a força gravitacional, eu vou encontrar o quê? 2,21 vezes 10 a 39. Esse é o valor de quantas vezes a força elétrica é maior que a força gravitacional. Então ela é muito maior, muito mais intensa que a força gravitacional. Tá bom? Bom, se eu tiver duas forças, né, fazendo um ângulo θ qualquer entre si, tá? Eu vou aplicar aqui o que? A lei do paralelogramo, tá? Para definir o módulo dessa força resultante, tá bom? Então, a força resultante, quando eu tenho duas forças que entre si fazem um ângulo qualquer, né? Pode ser um ângulo aí de 0 até 180 graus, né? Isso é válido também, né? A gente vai aplicar isso aqui, então isso aqui é válido para qualquer ângulo, né? Quando eu tenho aí um ângulo de 180 graus ou de 0 graus, a gente soma diretamente os vetores. Mas eu posso ter, por exemplo, duas forças perpendiculares, né? Nós vamos aplicar aqui o cosseno de 90, né? Que é 0, então vai sobrar o quê? Vai sobrar apenas o teorema de Pitágoras, né? Então, que seria o cálculo da hipotenusa. Isso nós já vamos fazer, já fizemos as aulas síncronas, né? Resolvendo os nossos exercícios. Mas aqui seria a lei do paralelogramo, tá? Certo? Para a gente poder definir a força resultante, né? Então a força resultante é igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais, tá? Mais 2 vezes o módulo de F1 vezes o módulo de F2 vezes o cosseno entre essas duas forças, esses dois vetores. Beleza, pessoal? Essas são as referências da nossa aula de hoje. Até mais. Falou!